Vamos lá, eu quero abrir um texto, talvez seja um dos textos mais famosos entre as crianças. Você já deve ter lido esse texto para os seus filhos umas 500.000 vezes, mas eu quero usar esse texto para fazer um paralelo com a sua família. E aparentemente esse texto não tem muito a ver com o casamento, mas eu vou te provar nas Escrituras que ele tem muito a nos ensinar sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. Então abra primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 8. Nós não vamos ler a história inteira, até porque não há necessidade, mas vamos ver um trechinho aqui para aprender algumas coisas. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 17, verso 18. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Verso 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem. Ele repete: um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11 para finalizar. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Hoje eu quero falar algumas coisas com vocês baseado nas atitudes de Davi. Primeiro, eu quero te dar um motivo para você continuar lutando pela sua família. Depois eu quero falar um pouco sobre alguns deveres conjugais do homem, da esposa, e deveres que são de ambos. E por último, eu quero te provar que as suas feridas e as crises do seu casamento servirão para fortalecer seu casamento, mas não só para isso, para curar centenas ou talvez milhares de outras famílias que ouvirão o que Deus fez na sua casa. Tem alguém comigo aqui? Então eu acho interessante, né? Porque esse gigante, esse homem esquisito, nós não temos mais seres humanos assim. Ele, segundo a palavra de Deus, tinha cerca de 2,90 metros. Existe uma certa discussão entre os especialistas por não se saber ao certo a medida do côvado nessa época, mas certamente ele tinha algo em torno de 2,90, talvez 3,10 metros. Alguns discutem para ver se era mais, se era um pouco menos, mas sem dúvida um homem gigantesco. A Bíblia diz que esse gigante usava uma couraça de bronze, não é mesmo? Que pesava 70 quilos, a couraça do cara. Imagina o tamanho do problema. Ele usava pendurada nas suas costas uma lança gigantesca, e somente a ponta da lança pesava 7 quilos. Eu não sei quem aqui já serviu as Forças Armadas, mas é mais ou menos o peso de um fuzil automático leve, somente a ponta da lança do camarada. Imagine esse camarada aqui no meio, perguntando se tem homem para brigar com ele. Meu amigo, eu não sei você, mas eu estaria lá no meu quarto, fingindo que estou orando, porque eu não iria me prontificar. Eu gosto de parafrasear o que Golias está questionando aqui, como se fosse mais ou menos o seguinte: tem homem ou não tem nessa bagaça? A pergunta de Golias, que continua sendo a mesma pergunta de Satanás nos nossos dias, porque o espírito de Golias é o espírito das trevas, é o espírito que milita contra o povo de Deus, continua sendo a mesma: tem homem de verdade? Ou talvez, tem mulher que se posicione como mulher de Deus nesse tempo? Porque é um absurdo. Nós estamos falando do povo de Deus. Eles sabiam muito bem as histórias sobre o Mar Vermelho sendo aberto, eles sabiam sobre os heróis da fé, eles sabiam muitas pessoas que já tinham provado milagres extraordinários nos anos que antecederam essa história. Eles deveriam ter tido fé de dizer: o meu Deus vai me dar a vitória. Mas durante 40 dias, aquele gigante Golias afrontou o povo de Deus e fazia todos os dias a mesma pergunta: tem homem de verdade aqui ou não tem?
Tem algum homem disposto a cumprir o seu dever? A pergunta de Golias é: tem algum homem que conhece a sua identidade e conhece o Deus a quem serve? E a resposta implícita aqui durante mais de um mês foi: não tem. Nós somos o povo de Deus, mas ainda não descobrimos como nos posicionar enquanto povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, mas nós temos que admitir que não conhecemos o Deus a quem servimos, porque na hora da dificuldade, da crise, do Golias, nós não conseguimos nos posicionar e cumprir a nossa missão para a qual nós fomos chamados. Rafa, o que é que isso tem a ver com família e com casamento? E a primeira coisa que eu queria te falar, que me chama a atenção nesse texto, é que chegou um rapaz, que na verdade era o único homem de verdade naquela história, tinha cara de menino, mas cumpriu a sua missão como um homem de verdade. Ele sabia de uma coisa que eu quero que você saiba: ele sabia que ele estava entrando numa batalha que pertencia não a ele, mas pertencia ao Senhor. Existem certas batalhas na sua vida que você não tem a menor capacidade de vencer, mas se você está cumprindo uma missão que veio do céu para você, você recebe capacitação do alto. E Davi sabia disso. Tanto é que quando ele foi questionado por Saul, ele disse: rei, eu sei que você está vendo um menino franzino, ruivo, de gentil aspecto, eu não tenho as credenciais humanas para vencer o gigante. Mas deixa eu te falar, enquanto eu era pastor das ovelhas do meu pai, às vezes vinha um urso, vinha um leão, e apesar de humanamente eu não ter a competência de vencer sozinho um leão, existe um Espírito que é o Espírito Santo de Deus, que se apodera de mim, e vem uma força sobrenatural que me capacita a pegar aquele leão pela juba, e eu puxo para lá, puxo para cá, e eu faço o impossível, debaixo do favor do Deus do impossível. O que Davi estava dizendo é: esse gigante não pode ser vencido através de estratégias humanas, mas o Deus que está comigo me deu credenciais para vencer essa batalha, e Ele mesmo vai vencer esse gigante por mim. Agora escuta aqui o que eu vou falar. Quando nós estamos falando de casamento, eu não sei se você já percebeu isso, quando nós estamos falando de casamento, de família, nós não estamos brincando de casinha. Quando você decide restaurar seu casamento, construir uma família forte, você já parou para pensar que você está entrando e tomando posição num projeto que foi criado pelo próprio autor do casamento, que é o nosso Deus, criador de todas as coisas? O que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala de família, de investir na família, de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, você está cumprindo uma missão que não nasceu de você, mas nasceu no coração de Deus. E existem credenciais espirituais que nos habilitam, nos capacitam, nos empoderam a construir uma família forte para a glória de Deus, porque esse sonho, antes de ser nosso, é do nosso Senhor. O que eu estou querendo te provar nessa manhã, meu irmão, é que o sucesso da sua família, antes de ser um sonho seu, é um sonho do Senhor. O que eu estou querendo te dizer nessa manhã é que o sucesso da sua família é mais interesse do Senhor do que interesse seu. Então, quando você se levanta nesse final de semana e diz: eu vou me levantar, eu vou cumprir os meus deveres e eu vou fazer esse casamento dar certo, Deus é o seu aliado, Deus assina embaixo, Deus te dá poder para fazer esse casamento dar certo e ser restaurado, porque as credenciais do Espírito estão com você, e essa missão não é sua, essa missão nasceu no coração de Deus, que é o autor das nossas famílias. Nós vivemos num tempo em que os seres humanos estão fazendo do casamento o que bem entendem. Casamento é isso, casamento é aquilo, casamento é o que eu acho que é. Nós vivemos num tempo em que o véu das noivas está cada vez mais longo, os casamentos cada vez mais curtos. Nós vivemos um tempo em que as cerimônias de casamento estão cada vez mais pomposas, caras, R$500.000, R$1.000.000 numa cerimônia. Mas as famílias cada vez mais pobres do poder e da presença do Senhor. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão pregando cada vez mais liberdade para fazer o que bem entendem,
E cada vez as famílias estão mais escravas do seu próprio egoísmo, e é por isso que o divórcio tem aumentado de uma forma tão catastrófica. União estável é casamento. Poliamor é casamento, relacionamento aberto é casamento. Nós precisamos de um povo que se levante como Davi para dizer: ei, casamento é o que a palavra diz que casamento é, porque o meu Deus criou o casamento. Ele não é um fenômeno antropológico, ele não é a criação de uma civilização, ele não é fruto da criatividade do ser humano. Deus sonhou com a minha casa, e eu vou fazer a minha casa dar certo, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. A resposta para tantos casamentos fracassando é porque nós às vezes tentamos fazer família do nosso jeito. Não dá. Nessa manhã nós precisamos nos render ao Senhor e dizer: Senhor, eu desisto. Do meu jeito não vai. Com o meu método não vai. Eu me submeto ao teu jeito e à sua maneira, porque o Senhor pensou na família e eu vou fazer do jeito que o autor do casamento pensou que deveria ser. Tanto é que o salmista no Salmo 127 vai nos dizer que se o Senhor, você conhece o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Convide o Senhor para ser o construtor do seu casamento. Alguém pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu convido o Senhor, vem construir a minha casa. Diga assim para ele: seja o principal construtor. Diga para ele: seja o engenheiro mestre, e que eu consiga construir uma casa forte para a tua glória. Dê um aplauso a ele, porque ele merece. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não percebem o valor da família até que ela fracasse. Você abre o Instagram e você é bombardeado todos os dias com sonhos mesquinhos que não valem nada. Trabalhe 12, 14, 16 horas por dia, só pense em dinheiro. Como é que os coaches falam? Eles têm uma frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Está amarrado em nome de Jesus. Na hora de dormir eu vou namorar com minha esposa, eu vou dormir com ela. O sono dos justos, eu vou descansar. Deus está comigo. Deus me manda provisão enquanto eu durmo, é o que está escrito na palavra de Deus. Tem a hora de trabalhar e tem a hora de descansar. E famílias sábias fazem isso da forma certa. Em janeiro, eu abri uma mentoria que eu abro de vez em quando, e eu tive um aluno muito rico da Suíça. Ele é brasileiro, casou-se com uma brasileira, os dois foram morar na Suíça, estava milionário. Eu fiz uma reunião com ele pelo Zoom, a casa atrás parecia uma mansão, com carros de luxo na garagem, tiveram 2 filhas, 20 anos de casamento. O adultério entrou na história e Satanás destruiu tudo. Ele olhou para mim chorando pelo Zoom e disse: professor, eu tenho uma conta lotada de francos suíços, eu viajo para onde eu quero, eu tenho o carro que eu quiser, mas eu trocaria cada centavo da minha fortuna por um casamento restaurado. Posso ser sincero com você, para o seu bem? Se nós fracassarmos no lar, nós fracassamos em tudo. Não há sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Que Deus alinhe o nosso coração com o dele. Quando Deus falou com Ezequias através do profeta, o profeta disse: ei, você é imperador, você é rei, você tem exércitos para cuidar, mas você vai morrer, e a minha prioridade para você é: ponha em ordem a sua casa. Deus está alinhando o nosso coração com o dele, de forma que a sua casa vai ser o primeiro ministério da sua vida, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar bem nada na sua vida. É o que disse Paulo a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 3. Davi sabia que ele estava entrando num jogo que ele não poderia ganhar, mas a batalha pertence ao Senhor, e é por isso que o seu casamento vai dar certo. Não porque você merece, não porque você tem competência, mas porque você entendeu que você só precisa se posicionar com fé, sabendo que a batalha pertence ao Senhor e Ele já te deu vitória em nome de Jesus. Segunda coisa que eu percebo em Davi é que ele era um jovem disposto a cumprir o seu dever. Veja, nós vivemos numa geração, principalmente de homens, que tem ojeriza de tudo que diga respeito a cumprimento de deveres. Eu vi outro dia um ator, não vou falar o nome por uma questão ética, falando sobre pagar a conta do restaurante. Quem sabe de quem eu estou falando? E ele disse: não,
eu não quero ter o dever de pagar. Eu pago se eu quiser, mas o homem não precisa necessariamente pagar. É uma geração que detesta ter o dever de fazer, ter uma missão a cumprir, ter a obrigação de fazer. Davi sabia, é desconfortável lutar contra um gigante de 3 metros, mas é necessário e eu vou cumprir a minha missão. Quem está comigo aqui? Eu sei que aqui não tem esse problema e os homens pagam a conta. Sim ou não? Moleques dão despesa, homens resolvem o problema e pagam a conta. Sim ou não? Cadê as mulheres? As mulheres concordam comigo ou não? Eu creio num tempo em que Deus está levantando homens bíblicos, homens clássicos, que se levantam para a mulher sentar, que carregam a sacola pesada, que abrem a porta do carro, homens que sabem o seu posicionamento e não têm medo de fazer o que precisam fazer. Homens que não ficam com conversinha fiada com coleguinha no direct, homens que não dão carona para colega de trabalho, e por aí vai. São rudimentos que não são um favor que nós estamos fazendo para as nossas esposas, são os nossos deveres, e nós sentimos prazer e o privilégio de cumpri-los e bem cumpri-los, porque tudo isso é zelo por aquilo que amamos, pela nossa família. Então eu queria falar primeiro de alguns deveres dos homens, alguns deveres das mulheres depois, e finalizar com deveres que são de ambos. E veja, isso aqui não é uma aula, eu não tenho a pretensão de falar sobre todos os deveres. Eu queria citar alguns que às vezes são ou menosprezados ou esquecidos por nós. Quem está comigo, se prepare para anotar. Você pode tomar nota, principalmente se o dever falar com o seu coração e você tiver algum insight para melhorar ou aprimorar o seu casamento. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre os 3 P's, que são as funções, os papéis, os deveres do homem bíblico, que são os famosos prover, proteger e presidir. Diga comigo: prover, proteger e presidir. O homem tem o dever de ser o provedor da sua casa. Isso não é somente bíblico, como nós temos 2 milênios de aplicação prática das Escrituras, e é muito claro que a forma correta e mais sábia de um casamento dar certo é quando você tem um homem que se caracteriza pela função de provedor e sabe muito bem o que isso significa. Alguns homens às vezes perguntam para o pastor Josué, eu acho engraçado eles perguntando assim: poxa, minha esposa acabou de arranjar um emprego, ela está ganhando mais do que eu. O que eu faço? O que eu faço? Eu fujo para o deserto, eu me escondo, eu encontro um buraco e enfio a minha cabeça, ela pede demissão. Mas veja, eu descobri ao longo desses anos que a essência do provedor se caracteriza muito mais no momento da escassez do que na hora da abundância. Porque se você ganha 10 mil, sua esposa ganha 20 mil, que bom, é bênção, não está faltando nada. Agora, se alguém precisa ficar sem roupa nova, eu vou ficar, não minha esposa, não meus filhinhos, primeiro eles, depois eu. Se começa a chover, ou como terça-feira, São Paulo fez 7 graus, e a gente só tem um casaco, eu tiro o meu casaco e cubro a minha esposa, porque eu sou o provedor, eu passo frio, ela não. O provedor aparece na hora do desafio, o provedor aparece na hora do sacrifício. Eu acho engraçado porque nós vivemos num tempo de estereótipos, né? Nós temos o homem desconstruído, o homem frufru, o homem meio afeminado, e nós temos, por outro lado, aquela figura do homem musculoso. Você precisa ter uma barba de lenhador, senão você não é homem. Você precisa ter 53 de braço, porque senão você não é homem. E sabe, eu até quero que você fique forte, eu quero que você cuide da sua saúde, eu quero que você fique bonito para sua esposa, mas não é isso que caracteriza um homem bíblico. O principal atributo de um homem semelhante a Jesus é a capacidade de sacrificar na hora que sua família precisa de você e da sua provisão. O sacrifício é a característica do homem bíblico que nos faz semelhantes a Jesus, e nós precisamos de homens assim. Uma vez um jovem lá na igreja disse assim: Rafa, eu preciso casar, eu estou apaixonado, eu estou adiantando as coisas porque eu quero casar com minha esposa, eu já acertei tudo, eu não tenho muito dinheiro, mas vejo, já acertei com meu sogro, ele vai nos emprestar o apartamento dele,
e todos os meses ele vai depositar na minha conta R$ 1.500 para eu fazer a feira, e ele também disse que vai pagar as concessionárias de água e luz. Agora, o resto é comigo, eu vou pagar o resto todo, ele só vai pagar essas coisas, e o resto é comigo, e aí eu vou conseguir casar tranquilamente. O que é que você acha? E aí eu olhei para ele e disse assim: por que você não pega a aliança e coloca no dedo do sogro também? Porque dessa forma ele vai ser, obviamente, o homem da casa. Gente, alguém acha que existe possibilidade de um casamento assim dar certo? Não tem como. Porque o provedor não vai ser você. Amém? Se nós tivermos, né, heranças, ou um pai milionário ou cheio de dinheiro que dê uns presentes bem-vindos na hora H, mas você tem que ser o provedor da casa, você tem que pagar as contas, você tem que ser capaz de ter autonomia financeira para dizer: eu sou o homem da casa, eu não dependo de outros homens para minha esposa comer. O homem precisa ser o provedor. Em segundo lugar, o homem precisa ser o protetor da família. Veja, me permita ser um pouco duro com os homens. Eu tenho visto muitos homens que não pensam em proteção, eles não têm um plano de defesa residencial, eles não se preparam, não cuidam da saúde, eles não acordaram para o fato de que eles não vivem em Nárnia. Você vive num mundo que tem muita bagaceira, tem criminosos, tem pessoas mal intencionadas, tem meliantes, tem homens maus, existem crimes acontecendo por aí e você precisa estar antenado para isso. Por exemplo, deixe-me fazer uma pergunta constrangedora e, pelo amor de Deus, não respondam. Deu 2 da manhã e vocês estão dormindo no quarto de vocês e acontece um barulho na cozinha. Quem vai na frente? O marido ou a esposa? Pastor Mark já cantou aqui, ó: Deus vai na frente, abrindo. Vai lá, Deus, eu estou aqui orando. Eu não quero impor regras desnecessárias, mas eu penso que é salutar quando o homem se preocupa em fechar a porta, em verificar antes de dormir se a casa está segura, se algum eletrodoméstico acabou não ficando ligado e deveria ser tirado da tomada. É salutar. Eu não estou dizendo que a esposa não pode tomar essas iniciativas de vez em quando. O que eu estou aconselhando vocês é que é salutar que o homem tome essas iniciativas e tenha consciência de defesa familiar. Eu tenho visto homens que estacionam nos lugares mais perigosos com um bebê no carro, na cadeirinha, e ficam mexendo no WhatsApp no meio da rua, numa cidade cheia de crimes. Meu Deus do céu! Quer dizer, ao invés de proteger, você é o primeiro a colocar sua família numa situação de risco desnecessário. Não seja tolo, porque se você não se preocupa com a proteção da sua família, perdoe-me a ignorância, mas eu te considero um palhaço. Você deveria tomar uma tendência e virar um homem bíblico verdadeiramente. Uma vez eu tive um casal de alunos engraçados, rapaz. Ele era franzino, com uma barriguinha assim mais saliente, e ela era campeã de MMA e jiu-jitsu. Troncuda, musculosa, com queixo quadrado. E aí na aula sobre os deveres conjugais, ele pediu a palavra e disse: professor, tá, eu entendi tudo, mas vamos supor que eu esteja na rua e o meliante venha fazer mal para nós dois. Nesse caso, no nosso caso aqui, quem vai na frente, ela ou eu? E eu admito que esse aluno, pela primeira vez, me deixou pensando por alguns segundos. Eu disse: caramba, qual o conselho que eu vou dar? O cara é magro, baixinho e barrigudo, e a esposa é campeã de MMA. Aí eu orei assim, aquela oração rápida em 5 segundos, e eu falei: meu amigo, você é o protetor, vai na frente, depois talvez ela tenha que te salvar, não é verdade, mas vai na frente você, e depois ela se resolve com o meliante, porque é saudável que você, simbolicamente, seja o protetor da sua família, amém? Quantos concordam? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. O homem também é o cabeça da família. Os antigos puritanos, no século 17, tinham um termo, um conceito bastante interessante, do marido federal. O design de Deus foi o homem como cabeça da mulher, e isso não pode ser mudado.
a liderança do homem é inescapável. Quando o homem é omisso, boca aberta e fraco, ele está liderando pela omissão e essa liderança deixa marcas. Marido, você sempre vai ser uma pregação sobre Cristo. Quando você é um mau marido, você é uma pregação herética sobre quem Cristo é. Você é uma pregação deturpada para a sua esposa. O reverendo John Bunyan escreveu certa vez: maridos, sejam tão bíblicos ao ponto de suas esposas ajoelharem e dizerem: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu apenas um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua esposa. Quantas esposas gostariam de ter um marido assim, ou tem um marido assim? Você tem um marido assim? Glória a Deus, glória a Deus. Um marido que você percebe: meu Deus do céu, Deus foi bom comigo. Eu vejo esse homem cuidando de mim e eu vejo Cristo no cuidado dele. Como sofre uma casa onde o homem não preside, não governa a semelhança de Cristo Jesus. Me lembro de uma vez que eu conheci um pastor. Ele era, não sei hoje em dia, mas na época ele era muito amigo do Luciano Subirá. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dessa figura. O nome dele é Getúlio de Jesus, vitiligo nas mãos, e ele tinha um ministério de libertação interessante. Subirá já falou dele várias vezes. E ele, onde chega, tem uma quantidade impressionante de libertação de pessoas possessas de espíritos imundos. Certa vez lá na Bahia, eu fui pregar com ele numa igreja, ele ministrou, e aí na hora de orar pelas pessoas, tinha um menino de 9 anos de idade. Eu nunca vou esquecer dessa cena, e eu era muitos anos mais jovem do que hoje, e ele disse: Rafael, ora por esse menino aí. E eu comecei a orar por aquele rapaz com 9 anos de idade, aquele garoto, e um espírito imundo se manifestou com muita força, pegou no meu braço, e eu disse: eu vou morrer aqui agora. Porque a força do menino de 9 anos era completamente sobrenatural. E para resumir a história, nós expulsamos aquele espírito, e depois eu fui questionar onde estavam os pais daquele menino. Onde é que está o pai? E a mãe disse: ele foi abandonado pelo pai assim que nasceu. Nós não conseguimos medir o impacto da ausência ou do abandono paterno na criação de um ser humano. Você, pai, não tem o direito de ser ausente. Escute aqui, eu sei que você precisa trabalhar, e eu sei que é um grande desafio ser o provedor e o presidente ao mesmo tempo, mas nada pode ser responsabilidade para você não estar presente na criação do seu filho, principalmente se ele for um filho homem, porque ele precisa de um outro homem para modelar a masculinidade. Pelo Espírito de Deus, eu quero confrontar vocês em amor e dizer que vocês precisam se arrepender se forem pais que se ausentaram ou abandonaram a criação dos seus filhos.